Olá, Guilherme. Oi, Guilherme, vou te aceitar. Tá me ouvindo? Oi? Eu te ouço bem. Eu te ouço bem. Olá, tá me ouvindo? Te ouço Eu não tô bem. te ouvindo. Que estranho isso. Ué, deve ser alguma coisa aí. Você não colocou no mudo aquela lateral do seu Não, telefone? consegui. Não, não. Peraí que eu vou tentar botar pra. Tá me ouvindo? O pessoal tá falando que tá ouvindo os dois. Eu te ouço Então, bem. pronto. Então, te ouvi. Ah, Não sei, eu apertei alguma coisa. Você sabe que entre o telefone e a cadeira tem alguém que não sabe mexer muito bem, que cada dia com uma live nova aprende, né? tá Como joia. vai? Vou bem, e você? Vou bem também. Muito calor aí em Rondônia. Muito calor. Eu tô no ar-condicionado aqui, no escritório da minha casa e sem ar-condicionado não tem como ficar. É, aqui no Rio agora entrou o outono, tá gostoso, sabe? Tá fresquinho. De dia tem feito dias lindos e à noite bem fresquinha, bem gostosa, sabe? Que Bem, delícia. Adoro o então Rio de Janeiro. se- seja bem-vindo, venha sempre, já te falei. Bem, Então, é são. engraçado, né, Alessandra, que a gente estava comentando antes, Ah, que embora a gente já se conheça aqui há uns 3 anos, eu acho, é, e nós estamos num período de centralizar a câmera, você quer que eu fique mais aqui assim? Vamos lá, é, Fábio. Pronto. É que eu pronto. quero que veja lá atrás a minha peteca. Guilherme, eu acho melhor você pegar essa peteca e trazer para perto de ti. Melhor, eu Então tá acho. bom, eu vou fazer isso. Pega lá. Enquanto isso, eu tomo um golinho de café. Você sabe que eu Minha sou pe- viciada em café, né? Eu não sou Somos viciada em dois. nada, mas em café. A minha peteca aqui. Vamos lá. Bom, São. o que eu tenho para. Como a gente tá em época de pandemia e os encontros necessariamente agora são virtuais, o nosso encontro, o meu e seu, ele sempre foi virtual. Embora a gente Tem se conheça há 3 anos, aí quase 3 anos, é. a gente trabalhou juntos, já realizou projetos juntos, nós fizemos conteúdo de um curso juntos, eu fui tutor de um curso que você participou, e a gente nunca se viu pessoalmente até hoje, né? Nunca. A gente nunca se encontrou pessoalmente. Há 3 anos, só online. Só E, dessa forma, por áudio e vídeo, e por isso nunca fez WhatsApp. diferença, né? E nunca fez diferença, né, Guilherme? Nós temos uma simpatia, uma empatia imediata, né? Acho que Verdade. quando a nossa querida amiga Valéria nos escolheu para ser dupla, acho que ela imaginou a nossa energia, né? Inclusive a Valéria, o Fábio está aqui, um abraço para o Fábio. Tem uma tia que me entrou aqui agora, a tia Lila, que tem 90 anos, fez 90 anos, está aqui assistindo a live Que com a gente. Beijo, legal! Seja tia. bem-vinda, tia Mila. Sejam bem-vindos todos. Bem, deixa eu fazer uma breve apresentação para quem não conhece o Dr. Guilherme Baldam. Ele é doutor em ciências jurídicas, ele é juiz do Tribunal do Estado de Rondônia,
ele é formador da Escola Nacional da Magistratura. Como é que eu conheci o Guilherme? Vou te chamá-lo de Guilherme. Com certeza. Porque eu fui convidada para fazer parte de uma comissão de criação de cursos em EAD pelo CNJ. E o doutor Guilherme é parte integrante dessa comissão também. E essa comissão ela foi desmembrada em duplas ou até em trios para poder realizar um trabalho da comissão, que é a criação de cursos, tutores, né, e tudo mais. E a minha dupla foi o doutor Guilherme, e daí nós viramos amigos e amigos de muitas conversas, até porque eu e ele parece que a gente não dorme, né? A gente começa a conversar meia-noite, vai até 2h30 da manhã falando sobre mediação, sobre lei, sobre vida, sobre um monte de coisas. Então, assim, gerou criou e continua essa amizade bem alegre, bem legal que nós temos, né, Guilherme? Isso mesmo. Bem, querido, deixa eu fazer umas perguntinhas. São 3h05, 1 hora passa voando, né? Então, acho que é melhor a gente começar, porque a mediação é um assunto muito gostoso e ela vai embora. A gente fica falando, se deixar, até as 2h30 da manhã. Bem, você é juiz há quanto tempo, Guilherme? Faço 25 anos de carreira agora em outubro. Então, eu tenho 24 anos, quase 25 de carreira. Nossa, tá. E você faz muita mediação aí? Como juiz, o juiz ele não faz tanta mediação, né? Eu já participei de algumas mediações, eu sou mais na questão de formação mesmo, mas eu participei de uma grande mediação como observador, que foi uma mediação que ocorreu aqui, que foi realizada por 2 juízas, uma juíza aposentada e uma outra juíza de carreira, mas elas não trabalharam no processo. Elas nunca tiveram nenhum contato com o processo, nem leram o processo para participar da mediação como deve ser. Ou seja, elas ingressaram como mediadoras, foi um pedido das partes, o processo já estava em grau de recurso no Tribunal de Justiça, e aí um dos desembargadores, ele entendeu que era o caso de tentar uma mediação nesse caso, e aí essas 2 juízas elas foram fazer essa mediação, e eu que estava estudando, e aí eu entrei como sendo um observador dessa mediação, que as partes autorizaram a minha participação, e embora eu fosse só um observador, eu tinha direito à voz. Então eu podia, eventualmente, falar alguma coisa, tentar também ajudar, contribuir, e foi muito, muito interessante, porque era um caso muito grande. Ele envolvia cerca de 1.000 famílias e uma usina aqui que veio se instalar aqui em Rondônia. E então foi muito interessante, porque teve toda essa dinâmica para fazer a mediação, principalmente dessa fase de preparação, porque eram muitas pessoas envolvidas. Como é que você vai colocar 1.000 famílias num lugar? Então não tem jeito. Então nós tivemos que, e as mediadoras especialmente, tiveram que armar estratégia junto com as partes para que isso pudesse dar direito à voz a todo mundo. Sim, imagina, uma trabalheira danada. E a questão que muitas pessoas não entendem é a questão do observador, você bem falou. Porque eu sempre ensino para os meus alunos, elas são muito engraçadas, eles são muito engraçados. Aluno é muito engraçado, né? Sempre igual. E eu falo para eles assim, gente, observador é planta. 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 Vocês só vão poder falar alguma coisa se o mediador autorizar e perguntar. Porque muitas vezes nós, mediadores, eu sou mediadora, a gente pede um tempinho ali, dependendo do tempo, que a duração daquela sessão de mediação. Eu falo, gente, vamos beber uma água, dá um tempinho que eu preciso conversar aqui com os meus observadores, que os observadores são importantíssimos. Os observadores, eles enxergam aquilo que nós que estamos sentados na mesa, às vezes não enxergamos, não percebemos, né? Uhum, e a voz do observador é muito importante. Sim. Só que a gente tem que tomar muito, mas é muito importante. E às vezes eu sinto falta de ser observadora, sabia? Às vezes eu falo para os meus alunos, eu queria voltar um pouquinho e sentar como observadora, porque faz falta. O observador, como ele tem uma certa experiência, então ele acaba que ele consegue, às vezes, verificar pela reação das pessoas ou pela reação do mediador mesmo, alguma coisa que ele esqueceu. Como ele conhece a técnica,
Então, aí ele fala assim, se usasse essa técnica aqui, talvez seria bastante interessante para que a gente pudesse resolver ou dar um outro caminho. Então, assim, ele pontua. Perguntaram aí, Alessandro, qual foi o valor. Essa mediação, ela foi realizada um acordo de 46 milhões de reais para essas famílias. Então, e aí cada família recebeu um valor de acordo com o tamanho da área que possuía. E também algumas pessoas deixaram o imóvel, outras permaneceram no imóvel. Então, teve uma grande variação. E tudo isso as partes que chegaram, né? O mediador foi só aquele facilitador da comunicação para que elas chegassem nesse resultado. Sim. Uma coisa importante para falar de uns observadores, por exemplo, eu tenho uma aluna, não sei se eu posso falar o nome dela aqui, acho que ela deve estar por aí, a Kátia, ela falou assim, doutora, professora, na minha segunda mediação ou na minha primeira, eu não aguentei. Chegou um momento que eu estava vendo a solução na minha frente, que ela é uma grande empresária, essa minha aluna. E eu tinha que dar o meu pitaco, então eu pedi ali licença, os mediadores conseguiram me ver que eu queria falar. E nessa brincadeiras à parte, ela conseguiu solucionar o conflito com detalhes que ela tinha observado, que os próprios mediadores não estavam conseguindo chegar a um consenso junto às partes, e solucionou o conflito. Os observadores são muito importantes, muito mesmo. Muito, vem cá, muito. vamos bater um papinho aqui sobre o que você acha, qual a importância que você dá do papel dos advogados na mediação. Fundamental. Eu acho que o advogado ele é tão responsável, por exemplo, quando se tratar de uma mediação judicial, o advogado ele é tão responsável quanto o juiz, quanto o outro advogado da outra parte. O advogado ele tem o conhecimento técnico suficiente para ele orientar bem o seu cliente. Ou seja, ele não vai deixar que o seu cliente faça nada que o prejudique. Agora, o advogado que está atuando em uma mediação, ele tem que ter essa noção de que ele é um advogado e que a parte, na mediação, ela é protagonista. Então, assim, a parte precisa falar, a parte precisa expor seu sentimento, né, os seus interesses, demonstrar tudo aquilo que acontece numa mediação, e aí a parte é o protagonista. Então, o advogado tem que ter, na minha opinião, essa percepção. Mas eu fico muito tranquilo quando eu vejo que a parte está assessorada por advogado. Porque eu sei que ele não vai permitir que nada seja feito que vá prejudicar o interesse do seu cliente. E ele tem essa capacidade para demonstrar isso. Porque o advogado, além de conhecer a causa, ele conhece o cliente, né? Exatamente. Agora, Agora, o mediador, como o mediador ele desconhece a causa, né? Porque o mediador a gente não conhece nada, né? Ele vai ouvir dali. Então, ele precisa ouvir o que tem que gerou aquele conflito, ele precisa ouvir da própria parte. Então, assim, o advogado tem que ter só, na minha opinião, só essa noção de que a parte é a protagonista. Agora, ele é fundamental. E ele tem o direito de orientar o seu cliente a qualquer momento, né? Pode pedir para sair um pouquinho, pode, né, eventualmente fazer uma sessão privada. Uma sessão privada, né? Isso, a gente pode falar disso um pouquinho mais para frente. Então, assim, é fundamental a presença do advogado e me tranquiliza muito. Como quando atuo como mediador, eventualmente, e é como eu falei, eu atuo mais como orientador. Então, tipo assim, eu estou orientando o mediador e aí eu participo vendo a mediação do aluno. Então, nesses casos, assim, eu fico muito tranquilo quando existe um advogado, porque ele contribui muito para que a mediação ocorra de uma maneira sem causar prejuízo para ninguém. A Fernanda está falando, alguma coisa, Carvalho falou, é o princípio da decisão informada. Exatamente, Fernanda. Eu acho que é isso que vai acontecer. Exatamente. Né? E uma coisa importante também para ressaltar aqui, que eu acho assim, que muitos advogados, eles não têm o conhecimento disso, né, Guilherme? Eles têm medo de perder o cliente para o mediador, eles têm medo de não ganhar igual, sendo que é fundamental que, primeiro, que o advogado oriente, escute, deixe o seu cliente falar, é o momento do cliente falar. Eu, agora, saindo do papel de mediadora e atuando como advogada, eu adoro atuar como advogada na mediação, porque, entre aspas, o cliente faz tudo. Exatamente. Eu só faço um breve requerimento simples, aí indico algum mediador ou mediadora,
O cliente chega lá, ele fala, ele diz como quer fazer, como é possível ele pagar, ele resolver aquilo, entregar a coisa, fazer o que for. E o advogado ele tem que saber, eu como advogada, eu cobro os mesmos honorários. Se eu vou resolver na mediação pré-processual, se eu vou resolver com a mediação extra-processual, já tendo dando entrada no processo judicial, ou se eu vou resolver com a mediação lá no final, no STJ. Os meus honorários são os mesmos. Você sabe em Portugal, eu faço doutorado em Portugal. E lá, quando eu fui falar para o meu orientador, que é um pós-doutor, e ele é uma das pessoas, das maiores personalidades em soluções adequadas de conflitos da Europa, e ele falou, quando eu falei para ele, como é que eu vou cobrar isso? Lá no início do doutorado, né, 3 anos atrás, como é que eu vou cobrar isso? Eu boto 20% no final. Eu não conseguia entender aquilo, como é que eu ia como advogada ali. Ó, doutora, aqui se nós solucionamos o conflito do cliente antes de ajuizar a ação, nós ganhamos mais. Os nossos honorários são maiores. Olha que interessante. Olha que interessante. Agora, pensa isso, final de 2016 para 2017, eu ouvi isso e falar, como é que eu vou introduzir isso no Brasil? Mas eu já consegui introduzir o mesmo honorário, né? Porque senão o cliente fala assim, resolveu e nem ajuizou a ação e vai ganhar a mesma coisa. Sim, mas se você está resolvendo o seu conflito antes de ter ajuizado a ação, custos processuais e desgaste processual, é porque eu estou te orientando dessa forma. Né? Exatamente. Eu acho que assim, o advogado tem que entender que é um mercado. Né? Assim, a mediação ele pode ganhar dinheiro com isso, é lícito ele ganhar dinheiro com isso. Então, ele tem que ver mais essa ferramenta de resolução de conflito como uma forma assim, esse é um mercado que pode ser bom para mim. Então, ele se adequando às regras da mediação, que são básicas, eu acho que isso pode gerar lucro para todo mundo. É o tal do ganha-ganha, que é tanto a mediação É o tal do ganha-ganha. Vem cá, então você concorda com os advogados, você como juiz, você recebe esses advogados. Agora uma coisa... Tem nenhum problema, eu acho que o advogado só ajuda. Só ajuda, né? Então, existem muitas técnicas, né, que a gente conhece para você ter uma boa mediação. Eu acho que talvez a hora que a gente falar, se você quiser falar um pouquinho das etapas da mediação, isso. E na declaração de abertura, eu acho que é um momento para você estabelecer tudo isso. Então, eu acho que você pode... eu sempre vejo o advogado como aliado. Assim, nunca me incomodou de maneira nenhuma a presença de um advogado numa mediação. Assim, não é uma coisa que me incomoda de jeito nenhum mesmo. Eles contribuem. Vem cá, professor. Explica um pouquinho para quem está ouvindo a gente a diferença da mediação para a conciliação. Bom, você vai usar basicamente as mesmas técnicas da mediação na conciliação, mas o uso da ferramenta mesmo, da mediação e da conciliação, você não vai usar os dois para a mesma coisa. Então, por exemplo, quando você está falando de conciliação, aí você está falando de situações em que a pessoa, você não tem relação com essa pessoa. Você vai ver, teve uma vez, assim, sei lá, bateu seu carro uma vez, não vai ser amigo dela, e aí vocês precisam resolver, então você usa as técnicas de conciliação. Se é um casal, por exemplo, que tem filhos e que a relação vai ser continuada entre eles, mesmo depois de resolver aquele conflito, aí eu entendo que é caso de mediação. Então, assim, hoje, por exemplo, estamos falando de pandemia, estamos falando de situações onde é que eu poderia aplicar a mediação hoje, que eu consigo verificar também um nicho de mercado. Você vai ter, principalmente cidades grandes como Rio, como São Paulo, muita gente com dificuldade de pagar o condomínio. E as pessoas moram no condomínio. Então, assim, é um ambiente propício para mediação. Você fazer esse tipo de negociação. E aí o advogado pode pensar, mas o valor do condomínio é pequeno. Mas se você pegar um cliente grande que administra vários condomínios, você pode resolver conflitos que são muito importantes e que vai gerar muito conforto para as partes, elas poderem saber que vão continuar morando na casa delas e com esse problema resolvido, então, de uma maneira tranquila. Então, assim, eu acho que o condomínio, como você... é um problema que eu vejo.
As empresas que agora vão entrar numa situação de negociação de aluguel, que não estão conseguindo pagar aluguel né, Estão do local. tendo que refinanciar financiamentos. Então, assim, aí eu acho que a mediação é um bom lugar. Então, assim, a diferença, basicamente, onde você coloca um e coloca o outro, é justamente nessa de você ter uma relação continuada, aí você aplica a mediação, e naquele que não existe uma relação entre as partes, você aplica a conciliação. O conciliador, ele pode fazer propostas. O conciliador fala assim, se a gente resolvesse isso dessa maneira, ele faz a proposta. O mediador já não faz isso. Não. O mediador, ele é aquilo que você estava falando agora há pouco, né? Que é tipo assim, ele fica coçando para tentar falar, mas ele não pode falar. O bom mediador, ele tem que ficar quietinho, ele faz com que a parte fique tão à vontade que aí ela vai poder... os interesses dela ficam tão claros ali que ela mesma chega numa situação que ela vai resolver o seu problema. Um dos pontos importantes, assim, que eu como mediadora na prática percebo, Guilherme, é a questão de você dar voz à outra parte. Ativar, né? Vai ser redundante, mas ativar a escutativa, a sua escutativa, né? Utilizar a sua escutativa para que dê voz ao outro, para que ele se esvazie. Exatamente. E aí você, com a empatia, que é a questão de você ouvir, prestando atenção no outro, ele se sentir acolhido, ele se sentir seguro, falar, opa, ela está ouvindo o que eu estou falando, ela está prestando atenção no meu problema, né? Exatamente. Eu acho muito importante isso, assim. O mediador, ele conseguiu ouvir. Agora, eu tenho que fazer um parêntese aqui. Tem muitos alunos aí, eles sabem que eu vou falar isso. Eu, como mediadora, Guilherme, quando eu estou mediando, eu digo que as partes falam, então elas jogam na mesa, né? Da mediação ali. Eu não sugiro, eu não dou proposta de acordo de maneira nenhuma. Mas dentro do que elas jogam ali na mesa, eu conduzo, porque às vezes elas falam, mas não enxergam, né? Falam, mas não veem. Então, eu sugiro dentro daquilo ali que elas trazem na mesa, eu mostro para elas que aquilo pode ser a saída delas, né? Exatamente. É mais ou menos aquela técnica do que eu posso, que você vai fazer mais ou menos assim na prática. Então, Alessandra, eu posso entender que você está me dizendo que quando tem uma mediação, você sugere alguma coisa que conduza ela para ela mesma resolver o problema. Foi você que falou isso, não fui eu. Sim. Então então digamos lá que ela está falando assim, ela vai falar de alguma coisa do pagamento ou ou que ela pode pagar, mas ela não tem dinheiro. Então, assim, eu posso entender que o parcelamento seria uma alternativa? Isso, você não está sugerindo sim. nada. Não. Então, assim, você está simplesmente fazendo, você está tirando da própria pessoa e verificando com elas a encontrar essa solução. Como acabou de falar a Luciana, que é minha amiga. Um beijo para você, Lu. Muitos amigos aqui. Sim, é uma forma de você utilizar o que a própria pessoa falou em benefício dela, em benefício da situação, da mediação, né, ou mesmo da conciliação. Porém, que às vezes, na prática, é um limiar, assim, né? A mediação e a conciliação, apesar de nós que praticamos isso, vemos nitidamente a diferença, às vezes, na prática, passa-se por um limiar, assim, mas o mediador, ele não, na minha opinião, o mediador, ele não pode descuidar. Ele tem que ficar assim. Isso para ele tá lá naqueles princípios que está lá no artigo 2º da lei de mediação. Então, assim, essa é uma questão ética mesmo. Ele tem que ficar... a vontade das partes é o que vai entender. O que alguém colocou aí que eu não consigo ver certinho aqui, riscografia. Ele é um facilitador, né? Então, assim, o mediador, ele tá aí para ajudar. Ele exatamente. fica... É exatamente o que a gente falou. A gente pega o que eu, por exemplo, e eu ensino assim, a gente pega o que as partes falaram ali e mostra para elas que aquilo pode ser o caminho de solucionar. Porque às vezes a pessoa está tão cheia de angústia, está com tanta raiva, está com tanta mágoa, que ela não enxerga aquilo que ela está falando e que aquilo é a solução, né? Exatamente. Vamos lá. Principalmente nas questões de família. O André, quem está falando ali é o André foi meu aluno, um grande abraço, André. O André é professor hoje. Fala de onde você está morando, André, que eu não lembro agora, é Manaus.
Então, um grande abraço. Manaus foi o curso, mas o André não é de Manaus, não. Depois ele fala de onde ele é. E Vamos eu acho assim, falar. eu acho que o mediador, ele tem que... o mediador, ele tem que... A Tânia está falando ali também. Grande abraço, a Tânia. A Tânia é minha vizinha, mãe do João Gabriel e da Maria Antônia, meus afilhados. Então, assim, eu acho que o mediador, ele tem que ter essa noção de que da importância que é ele ser um facilitador. Então, assim, Ele não é juiz, ele não é juiz. Não, e ele de não é maneira nenhuma. A conciliador. Úrsula acabou de entrar aqui. A Úrsula foi a juíza que... Ela pode até dar o depoimento dela aí. A Úrsula foi a mediadora a juíza que trabalhou como mediação nessa grande mediação que eu estava comentando contigo. Então, tanto a Úrsula quanto a Abadia, que foi a outra mediadora, que é uma juíza aposentada, as duas sempre falaram assim: eu não sou juíza, não conheço do processo, nunca li o processo, e assim, o meu papel aqui é de mediador. Por favor, me chamem de você. Então, assim, isso ficou bem claro para as partes, para que elas se sentissem confortáveis para poder estar tratando com o mediador. Então, assim, e isso é muito legal que o mediador fique... que ele ganhe esse respeito das partes, né? Porque aí ele cria o ambiente para ele ser um facilitador. Para mim, são 3 coisas fundamentais para você trazer as partes para você. Acolhê-las, né? Ter a escuta ativa e a empatia, que para mim, elas para mim é difícil desassociar, porque se eu tô com a escuta ativa e eu tô olhando para ela, eu gero aquela empatia com ela, ou seja, ela percebe que ela está sendo ouvida, que o problema dela está sendo importante para mim, porque hoje em dia, no dia a dia da vida, na correria da vida, os nossos problemas não são importantes para ninguém, na realidade é exatamente isso. Uhum. E eu acho muito, muito interessante isso. Mas sim, trazer alguém aí já falou sobre recontextualizar o que a parte falou. Exatamente isso, ajudá-la a ouvir, né? Tem uma pessoa falando, MDS Mari Duarte. Como o advogado leva o caso ao mediador? Porque, pelo que vejo, é comum levar o caso diretamente ao judiciário. Mari, é muito simples. Agora eu vou falar como mediadora privada, né? Câmara privada. Mari, você tem que apenas escolher uma câmara de mediação ou um mediador que você saiba que tem uma ética reconhecida, que tem um bom profissionalismo, e você envia um e-mail para essa pessoa. Hoje em dia, até o WhatsApp está valendo. Você faz um breve requerimento sobre o caso, informa nome, e-mail e telefone da outra parte e informa também o nome, o e-mail e o telefone da parte requerida e do requerente. Para quê? Para que o mediador ou a Câmara de Mediação, eu como Câmara de Mediação e também como mediador, envie uma carta convite, que é o que a lei nos autoriza a fazer, uma carta convite. E vocês sabem que antes até da pandemia, eu peco pelo excesso, né, de zelo. Então, eu enviava a carta por aviso de recebimento, eu enviava pelo WhatsApp quando tinha o telefone, quando tem o telefone, hoje em dia todo mundo informa o telefone, e eu envio por e-mail. Eu envio pelas 3 formas. Vocês sabem que antes da pandemia eu já estava fazendo assim, e as pessoas que recebem pelo WhatsApp demoram 1 ou 2 dias para responder, não mais que isso. Eu não tenho nenhuma experiência de mais de 2 dias. A pessoa normalmente entra no dia seguinte, responde no dia seguinte. Eu sempre busco seguir o Código de Processo Civil, colocando 15 dias úteis, né, para poder marcar a sessão de audiência. As pessoas já pedem para adiantar, a maioria pede para adiantar. E eu tenho feito aliás, eu só tenho feito mediação online. Esse ano, apesar de nós já estarmos eu já estar quase 2 meses aqui confinada, esse ano teve janeiro, fevereiro e março. Eu só fiz uma mediação presencial. O resto é tudo online. Tudo online. Então, assim, Mari, respondendo a você, é um breve requerimento, informando os dados das partes. A gente organiza a data e hora da minha sessão de mediação e pronto, a gente marca e faz. É uma sala virtual, enviado um link para a pessoa não precisa ter computador, basta ter um simples celular que entra na sala virtual, tá bom? Vamos voltar para cá. Guilherme, dá um exemplo de oportunidade de uso da mediação em época de distanciamento social.
Eu acho que é aquilo que a gente já falou, né? Eu acho que assim, nós vamos poder usar ela, usar a mediação em conflitos de condomínio, nós vamos poder usar a mediação em conflitos de locação que vão existir com as empresas, que elas, né, vão precisar dessa relação continuada com o locador. Eu acho que são várias as oportunidades. O que nós precisamos fazer, eu acho que como você falou que você já está fazendo, é o seguinte: como é que eu vou fazer uma mediação online? Então, assim, se eu fosse fazer uma mediação que não é online, como é que eu faria? Então, eu teria que ter o quê? Me preocupar com aquelas 4 qualidades. A qualidade ambiental. Onde é que eu vou fazer minha mediação? Eu preciso de um ambiente adequado. Quantas pessoas vão estar lá? Eu preciso de cadeira para todo mundo. Eu preciso ter um papelzinho para ela anotar. Eu preciso ter água ou café, se for servir água e café. Uma balinha, né? Uma balinha, eventualmente, só que deixa a balinha lá. Não oferece a balinha, não. Né, Vai que ela tem Guilherme? problema, Dizem que não né, pode Di? por causa do diabético, mas enfim, é bom uma jujuba, sabe? Para adoçar no momento de cólera, de ira. Exatamente. Teve um prêmio, teve uma. Só fazendo um parênteses aqui, quem ganhou o prêmio Conciliária Legal desse ano, eu votei nesse prêmio, lá do CNJ, eu acho que eu não sei se foi juiz individual, qual que foi a categoria, mas foi porque oferecia suco de uva nas conciliações. Tem um estudo técnico dizendo que. Verdade. Diz que o suco de uva calma, né? Isso, então. Aí ela ganhou isso. Então, assim, pode falar. Porque a Mari perguntou a previsão de curso, semana que vem começamos um curso. E o Marcelo, ali atrás, ele já postou, tadinho, várias vezes a pergunta de como que um mediador novato, que não tem conhecimento de cliente, de nada, como que ele pode entrar no mercado de trabalho. Marcelo, eu sugiro, primeiro, você fazer um breve currículo seu. É importante você estar formado por uma instituição reconhecida, né? Inclusive pelo CNJ, pelos tribunais de justiça do seu estado, pelo Tribunal de Justiça do seu estado, os tribunais de justiça do país. E você fazer um breve currículo e levar isso para empresas, indústrias, câmaras de mediação privadas, tá? Condomínios, fábricas, empresas de carro, concessionárias, supermercados, tá? E eventualmente você não precisa fazer só mediação, você pode fazer conciliação também. Claro! Né? Então, até porque, por exemplo, tem muita gente que atua no âmbito trabalhista, e no âmbito trabalhista é conciliação, é uma mediação / conciliação, não dá para ser a mediação pura. Exatamente. Até porque depois o processo vai ter que ser homologado por causa do direito indisponível, vira público, né? Entendi. Então, assim, eu tenho que me preocupar. Quando eu vou fazer uma mediação... Então, sim, Lázara. Eu estou respondendo, eu estou indo atrás. Desculpa, vai, continua. É isso. Então, eu preciso me preocupar com a qualidade ambiental, ou seja, ter um ambiente adequado, como eu falei. Como é que eu vou fazer isso online? Então, o mediador online, ele vai ter que se preocupar com isso, ele vai ter que se preocupar com uma internet que funcione, com que o cliente dele possa participar e ele ter a mesma plataforma que você está trabalhando, marcar um horário que seja conveniente para os dois. Então, assim, essa é a adequação que eu acho que vai ter que ser feita, que eu acho que você já está fazendo, quando você vai realizar uma conciliação. A qualidade técnica é aquela, o mediador precisa conhecer de mediação. Então, ele precisa ter o curso, ele precisa conhecer como é que faz uma mediação, todas as suas etapas, como é que ela se realiza. A qualidade ética, que eu acho que também é importante que a gente tem que ter, é justamente aquela da confidencialidade da mediação, ou seja, o mediador sequer vai poder ser testemunha. Né? Com raras exceções, por exemplo, se acontecer um crime lá na mediação, ou se for confessado um crime durante a mediação, aí sim ele pode ser testemunha desse fato. Mas da mediação ele não pode nem ser testemunha. Então ele tem que se preocupar com isso. E a qualidade social também, que é muito importante, que é como ele vai tratar as partes. E aí usa essa empatia, escutativa, todas as técnicas que a gente já conhece. Como é que você faz isso online? Eu acho que a técnica... Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você vai ter que conhecer as técnicas, você vai ter que permitir que as partes elas cheguem ao acordo, você não fazendo as suas propostas. Você tratar bem todo mundo. Então, eu imagino que, eu não sei se é assim que você faz, mas eu imagino que quando eu for fazer online, é interessante eu mandar um roteiro para a parte, para ela saber o que vai acontecer ali e como é que ela entra no sistema, porque ela pode não conhecer. Então, nós vamos usar esse sistema. Para entrar nesse sistema, você faz desse jeito. Quando acontecer, vai acontecer isso. Quando você iniciar a sua mediação e for fazer uma declaração de abertura dessa mediação online, você vai reforçar tudo aquilo que ela já trouxe naquele roteirinho e trazer essa ambientação que você faz inicial. Discurso de abertura, né, Guilherme?
O Muito discurso de importante. abertura que é muito importante, né? Muito importante. Para mim, uma das para mim, a coisas fase mais mais importante da mediação é o discurso de abertura. o Eu acho discurso de abertura, sim. Nessa mediação que a Úrsula trabalhou, nessa fase de preparação, como eram, por exemplo, se não me engano, foram 21 associações de moradores, porque envolvia 1.000 famílias, mais ou menos. Caramba. Então, foram realizadas sessões prévias com a empresa, com o Ministério Público, que era uma ação civil pública, com representantes dessa associação, quem é que falaria por cada associação, como é que poderia ser realizado tudo isso. Cada uma dessas sessões prévias foi feita de maneira individual, explicando cada se você está interessado em fazer uma mediação aqui, pediram para a gente fazer. Você quer fazer? Vai ser dessa forma. Se você for fazer isso online, também é da mesma coisa. Você vai ter que convencer a pessoa de que aquele é um procedimento que ela vai ficar enquanto ela quiser. Lá na lei já diz isso, né? Tipo, ninguém é obrigado a ficar em mediação, nem o mediador. Então, assim, a mediação é um processo absolutamente voluntário. Então, ele é um processo de convencimento. Sim. Deixa eu responder uma questão aqui que a Fernanda Carvalho está falando. Como vocês tratam quando os clientes que fazem acordo extrajudicial querem que seja homologado judicialmente? Vem sendo muito feito. Bem, eu como mediadora, a sessão ela é toda virtual. Assim que nem estamos eu e Guilherme aqui conversando, a minha sala de mediação virtual cabem até 12 pessoas. Não é pelo Zoom, é uma plataforma própria. E todo mundo fica muito à vontade. Sim, Guilherme, tem um roteirinho que a gente explica como entra, mas é realmente muito fácil. É só acessar o link que já entra. Não tem que baixar nada, não tem nada. E o termo que eu faço no final é o termo igualzinho do termo da sessão de mediação presencial. É um termo redigido, lido em voz alta, e assinado, eu assino de forma digital e é enviado por e-mail, por WhatsApp para as partes e eu fico aguardando as partes me darem o de acordo de volta. E daí eu encerro a sessão. Agora, como que você, juiz, recebe isso? Eu acho que é o que a Fernanda quer saber. Eu acho que vai fazer um requerimento no Poder Judiciário e aí vai para um juiz homologar, né? Não tendo nenhuma questão ali que não seja possível de homologação, eu acho que é tranquilo. E se tiver que ter a participação do Ministério Público, daí, antes de homologar, o Ministério Público vai se manifestar. Eu acho que só isso aí é que teria de diferente. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está aí no teu tribunal? Porque aqui no Rio, por exemplo, para fazer o requerimento online, a gente que eu tenha conhecimento, para fazer o requerimento online tem que ser pelo PJE e é a homologação de título executivo extrajudicial. Presencial, você vai direto no Sejusc e pede para o juiz titular do Sejusc homologar. O juiz vendo que ali não tem menores, nem curatelados, de uma questão que o MP possa funcionar, MP Ministério Público, para quem não é advogado, nem da área, ele homologa de pronto. Mas eu confesso uma coisa, Fernanda, e a todos que nos escutam, pouquíssimas mediações que eu fiz, minha experiência própria, pouquíssimas foram levadas ao judiciário para homologar, viu? E alguém aí perguntou mais para cima sobre como é que faz para homologar. É dessa forma, não sei se quem perguntou é mediador ou advogado, mas o mediador ele não pode atuar como advogado, né, Guilherme? Tem que explicar isso bem. Ela explica isso bem direitinho, né? Bem direitinho, muito importante. Por quê? Porque o mediador ele não pode levar para homologar. O próprio advogado da parte é que faz uma petição muito simples e pede a homologação ali no Sejusc. Exatamente. Aí eu acho, viu, Alessandra, que vai variar de tribunal para tribunal. Nós não temos um juiz de Sejusc que faz essas homologações. Ah, não? Então, aqui a gente tem. Então, provavelmente vai distribuir de acordo com a competência e vai chegar no juiz competente para fazer a homologação, tá? Mas no cível aqui, especialmente, é tudo PJE, então é tudo eletrônico. Exatamente, entendi. Alguém aqui está perguntando sobre a lei dos juizados, artigo 57. Doutor Guilherme. Deixa eu lembrar a lei.
Cláudio Xavier, Cláudia, nós estamos afiados com essa mudança que aconteceu hoje no juizado especial com as audiências eletrônicas. Exatamente. A gente pode falar sobre isso à vontade. Hoje está permitindo, inclusive, né, que sejam realizadas audiências de conciliação Começou hoje, né? Começou hoje. Ela foi de sexta-feira a lei, né? Que ela alterou a lei 9.099. Artigos 22, se eu não me engano. Isso, ela alterou falando que os meios virtuais os meios virtuais podem, desde que seja online, né? Tipo assim, presencial não, mas como que eu posso dizer? Deixa eu ver que eu tenho essa lei aqui também. A Lei 13.994, ela fala que é cabível a conciliação não presencial conduzida mediante emprego de recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de som e imagem em tempo real. Então, assim, ela exige que a transmissão seja em tempo real. Já existe, e aí, assim, hoje nos nossos grupos do FONAGE, que é o Fórum Nacional de Juizados Especiais, eu queria mandar um abraço para quem é do FONAGE que está aí nos assistindo, ele já está falando assim, mas e eu até fiz essa pergunta. E se a parte desconhece, por exemplo, nós temos muitas pessoas que vão para o juizado que não sabem ler, escrever, ou não têm acesso à internet. Como é que ela vai ter porque aqui fala que vai ser reduzido a termo e que se ele não comparecer ou recusar participar da conciliação não presencial, o juiz vai proferir sentença. Que sentença seria essa? Sentença de revelia para quem não foi demandado, é o reclamado, e o arquivamento para se o autor não for. Então, assim, como é que eu vou fazer isso se a pessoa não tem esses meios? Será que os tribunais vão ter que disponibilizar esses meios para a parte? Então, isso a lei ainda não previu, acho que é uma discussão que vai se iniciar tudo agora. muito novo, né? Essa necessidade aconteceu agora. Mas é uma super abertura de possibilidades super também. Abertura. Então, eu acho que aí, assim, eu acho que isso vai ser muito legal, porque a gente vai trazer agora para o judiciário, e aí na mediação, que é realizada também, né, direto nas mediações privadas, essa possibilidade. Eu acho que a lei abriu um caminho, assim, ela trouxe para a lei uma possibilidade de eu realizar. Agora, assim, né? Uma se eu tiver as duas partes concordando com isso, que ótimo, então tá perfeito. E se eu tiver alguém que não pode participar disso, então nós temos um problema. Então, assim, e ali fala que é cabível, né? Então, assim, eu acho que sendo cabível, vamos fazer. Não sendo, aí nós vamos ter que fazer uma adequação. E aí nós vamos ter várias coisas. Um vai e outro vai e chega por, eu quero participar via WhatsApp da audiência. Como é que vai realizar isso? Então, o que você falou no início aqui da nossa live. Sua tia de 90 anos está aí. Todo mundo hoje tem um celular. E ela é super ativa lá no grupo da família. Ó. Eu tenho uma tia que é freira, que tem acho que 84, 86 anos, mora no interiorzaço do Paraná, em Nova Laranjeiras, divisa com Mato Grosso. E ela fala comigo pelo WhatsApp, assim, de conversa de áudio e vídeo. Então, que legal. E ela... Respondendo ali, o artigo 57 da Lei de Juizados fala assim: o acordo extrajudicial de qualquer natureza ou valor poderá ser homologado no juízo competente, independente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. Uma vez homologado, então, aquele termo que foi levado, ele passa a ser um termo executivo judicial e ele passa a ser executado dessa maneira. Então, é isso que é o artigo 57 que ele falou ali, que o passarinho me cantou como é que é aqui agora. Olha só, a mediação, a Fernanda está falando, a mediação nem considera. Acho que vai ser, depende, Fernanda, porque eu não sei como é que está aí em Rondônia, mas aqui no Rio, os juízes mandam sim para mediação antes da audiência de conciliação, né? Então, provavelmente vai ser... Bem, aqui no Rio está sendo assim. Eu tenho uma Câmara de Mediação, a AB Câmara de Mediação RJ é conveniada ao TJ do Rio, e semana passada saiu um ato conjunto aqui dizendo que o seguinte: todas as câmaras de mediação que são conveniadas ao TJ, que têm a utilização de plataforma de áudio e vídeo, elas vão começar a fazer as mediações pré-processuais. Até porque para a gente ver o passo a passo de como que é isso, até para o tribunal ter essa noção, né? A Úrsula até já falou aqui um pouco atrás que aqui em Rondônia a gente já está fazendo a mediação pré-processual. E a Marisa, minha prima, é filha da tia Lila, que está falando que eu preciso falar, filho. Você deve estar do lado dela mostrando Beijo, Marisa. o telefone para ela. Então, está cada uma numa casa e numa cidade diferente. Oh, que bom! Ó, vamos lá.
Me fala um pouquinho sobre a declaração de abertura. O que você acha importante? E olha, não falei que passa rápido? Faltam Pois 17 é. minutos só. A declaração de abertura é tudo. A declaração de abertura é quando você vai receber as partes, você vai mostrar o que cabe, o que não cabe, até onde a mediação vai, até onde não vai, o que o mediador tem competência para fazer, se achar necessidade, uma sessão individual ou não, né? Isso é muito Exato. importante. Então, a gente tem que explicar tudo o que vai acontecer. Ou seja, nós não podemos ir para um processo kafkiniano onde você chegou num lugar que você desconhece esse lugar, entra num processo que você não conhece as regras e daí, de repente, sai condenado. Então, a mediação e a declaração de abertura da mediação, ela tem que ser muito tranquila. O mediador, quando ele for fazendo a mediação, né? Quando ele vai repetindo na mediação, cada vez mais a declaração de abertura fica natural, ou seja, a prática traz essa naturalidade. Ela sai, né, natural. Ela sai natural, então o que ele tem que falar? Ele tem que falar, eu sou mediador, eu não sou juiz. Então, é uma coisa que ele já tem que deixar claro para as partes ali. Então, tipo, eu estou aqui para ajudar. Eu sou um facilitador de comunicação. Eu sou imparcial, ou seja, eu não tenho poder de julgamento. Então, eu assim... não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui só para ouvir vocês. Isso. Então, todas essas coisas têm que ser faladas. Então, assim, aí ele começa com os acordos prévios, né? Que acordos são esses? Então, ele vai falar assim... Pessoal, e se a gente combinasse aqui que quando a dona Maria que entrou com a ação estiver falando, o seu José, que foi a pessoa que ela trouxe como o demandado da nossa causa, quando a dona Maria falar, o seu José pode ouvir, depois o seu José fala, vamos respeitar então isso? Você faz um acordo, você propõe para eles que um vai ouvir e o outro, enquanto um fala, o outro cala. Então, você faz todas essas propostas de acordo de uma forma bem natural, bem informal, para que elas mesmas se convençam de que aquela é a melhor maneira de conduzir a audiência. Por que você faz isso? Porque, de repente, o que você vê em audiência muitas vezes? As pessoas estão tratando com sentimentos, estão tratando com mágoas, uma pessoa, às vezes, ela acha que a outra pessoa está mentindo, e aí... E aí... E aí elas ficam muito nervosas. Então, se você faz esses acordos e às vezes alguém começa a falar mais alto, começa a perder a estribeira, o que você vai fazer? Você vai falar mais alto que eles ainda? Não, quem manda aqui sou eu sou o mediador, é eu que resolvo essa porcaria aqui, então você não pode falar mais alto que eu, aí vira bagunça. Então, aí não consegue nada. Não consegue nada. Então, o mediador, o que ele vai ter que fazer? O mediador dá um pouquinho d'água, conversar. A Jujuba, nessa hora, entra super bem. Exatamente. Então, assim, o que o mediador faz? O mediador lembra. Ele fala assim, Dona Maria, a senhora lembra que a senhora fez um acordo comigo agora? Que quando a senhora estivesse falando, o seu José ia ficar quietinho, agora o seu José está falando, tem como a senhora cumprir aquele acordo que a senhora fez? Ela fez aquele acordo ali há pouco tempo. Então, fica muito ruim para ela descumprir um acordo que ela mesma fez. Então, você lembrar do acordo é muito mais eficiente do que você querer impor regras depois que a coisa começou. Então, assim, a declaração de abertura numa audiência de mediação, para mim, ela é fundamental, assim, para que tudo flua bem. E agora, eu acho também que o mediador, é que a gente talvez não dê tempo da gente falar de todas as etapas de mediação, a gente marca outra live. Marca outra. Mas são muitas técnicas que o mediador dispõe para realizar, a mediação. E aí, sim. Não necessariamente essas técnicas precisam seguir uma ordem cronológica. Então... A Keila é uma querida amiga aqui do Rio de Janeiro, ela é uma grande mediadora, ela é a coordenadora do Sejusc aqui do Fórum de Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro, que tem muita demanda. E ela falou ali, é o momento de estabelecer o rapport. Sim, exatamente, é um bom momento de estabelecer o rapport, né? É muito importante, eu percebo assim na prática, quando eu falo assim, olha, se a Dona Maria falar por 40 minutos,
Seu João, o senhor também tem 40 minutos para falar. Não que necessite o senhor falar 40 minutos, mas vai ser o mesmo tempo um para o outro. Enquanto um fala, o outro escuta, para a gente não poder ter confusão aqui, que todo mundo falando junto não se chega a lugar nenhum. É muito importante isso, né, Guilherme? Isso, a Lu tá falando ali, como é que... Deixa eu só ver a pergunta dela aqui, ó. A Luciane Busaglo. Ela fala que qual a melhor forma do mediador poder direcionar as partes sem interferir no convencimento delas, né? É justamente você fazendo a escutativa, eu acho. Você prestando atenção no que a pessoa está falando e você falar assim, olha, pelo que eu entendi, você quer isso. Então, assim, você tira da pessoa o que ela tem, o que ela mesma falou, e não você falando. Não Então, é sempre assim, pelo menos eu trago da pessoa, não sou eu que estou dizendo, não é o mediador, eu simplesmente... É o que ela está falando. É o que ela está falando. Eu normalmente uso a expressão, é o que os medianos colocaram na mesa. Eles jogaram aquilo na mesa e eu, como mediadora, pego aquilo e mostro para eles, através das palavras deles, que aquilo serve de caminho de acordo, que aquilo é possível dentro da necessidade e da possibilidade de cada um. Não é? Exatamente. Deixa eu ver aqui. O meu irmão está aqui na live, queria mandar um abraço para o meu irmão. Meu irmão é físico e está aqui assistindo. Maurício, um grande abraço. O ex-presidente do Tribunal de Justiça, Walter Waltenberg, está aqui também. Que terminou a presidência agora no 31 de dezembro. Obrigado pela presença. Grandes amigos petequeiros aí, o Ednei lá de Cacoal. Abraço para todo mundo aí que está assistindo. Olha, só tem uma pergunta aqui que foi feita para você, que é o seguinte: juiz pode ser mediador? Tem algum lugar aqui que eu já me perdi. Pode, eu acho que assim, a Úrsula está aí, a Úrsula é uma excelente mediadora. Mas explica bem que é juiz que não está atuando como juiz. O juiz não pode ser mediador do próprio processo de maneira nenhuma. Ele não pode conhecer do processo, ou seja, quando ele for mediador, ele vai ser mediador. Ele não vai ser juiz. Então, assim, quando o juiz, se ele se vestir de juiz, já era, não pode. Tá? Então, assim, como a Úrsula fez essa mediação, ela, desde a primeira vez, ela falou assim, não estou aqui como juíza, sou mediadora, meu nome é Úrsula, me chamem de Úrsula. Então, isso ficou absolutamente claro no sentido de que o mediador, ele exerce um papel de mediação. Então, o juiz também pode fazer isso, mas não no seu processo. No seu processo, ele vai julgar. Ele vai atuar de uma maneira diferente, onde o convencimento vai ser construído de maneira totalmente diferente. Um irmão está aí também, o Rinaldo, obrigado pela participação aí na nossa live. Olha, temos 10 minutos, falei que passa rápido. Me diz uma coisa, o que fazer em época de pandemia, senhor petequeiro? Tá aqui, ó. Vamos jogar peteca, pessoal. Olha só, peteca é um esporte genuinamente nacional. Isso aqui é uma peteca. Então, assim, foi inventado pelos índios aqui no Brasil. Eu sou um petequeiro, assim, absolutamente aficionado por peteca. Na época de pandemia, eu tenho jogado peteca. Embora você pode falar assim, como você está fazendo isso? Mas é que eu tenho aula com o professor André. E aí ele vem aqui, então nós não temos contato um com o outro, a gente fica cada um de um lado da quadra, e aí a gente não se toca, né? Tipo, normalmente se cumprimenta, daí a gente tem que se cumprimenta com o pé, e aí, é o que me mantém a minha total sanidade nesse período aqui. E momento de pandemia. A Lu também é uma jogadora de peteca, tá falando aí, tem vários petequeiros aí. Então, assim, eu faço isso. E também adoro minha casa, então eu fico muito em casa, eu gosto de ficar na minha casa mesmo. Então, assim, eu não posso dizer para você que não é ruim esse período de isolamento, mas eu não estou sofrendo tanto, não. Tá? Tem o João Gabriel e a Maria Antônia são meus afilhados, e como a gente mora perto, a gente pode se ver, né? Porque estamos fazendo isolamento mais ou menos junto. Então, criança também faz tudo de bom para a gente, né? Então, isso é o que tem me dado sanidade.
E acho que cada um tenta se encontrar o seu, mas vamos conhecer a peteca, pessoal. Gente, pensa isso num ambiente de CNJ totalmente formal, totalmente sério, me veio o Guilherme. Do nada. Mas porque eu gosto de jogar peteca, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, será que é uma historinha que ele está contando? Será que isso é verdade? Peteca, eu jogava quando era criança, ó, faz tempo. Meu Deus. Não, existe era verdade, ele joga existe um campeonato brasileiro. Queria mandar um abraço para a Andréia. Andréia eu conheci na Manaquei, que é um curso que eu fiz, que ela está ali, a Andréia Araújo. A Andréia é uma doce figura também. Mandar um abraço para ela, e ela é uma pessoa que a gente se conheceu pessoalmente e depois só virtualmente. Um grande beijo, Andréia. Tem uma pessoa que perguntou assim, Pati QC25, mas no caso de juiz, ele poderá ser remunerado como mediador? Não, Guilherme, não. Explica para as pessoas que o juiz, não, de jeito nenhum. Na função de juiz, ele julga, ele é juiz. Mas ele pode, juiz, quando se aposentar, se tornar não, aí mediador. Sim, mas aí isso aí ele deixou de ser juiz. Aí ele deixou então, de ser assim, juiz, ele virou mediador. Ele deixou de ser juiz, assim, de exercer a função de juiz. Não que ele deixou de ser juiz, mas ele passa a ser um juiz aposentado, e a partir daí ele pode exercer essa função de mediador. Mas aí ele vai ser um mediador mesmo. Agora, porque não é mais juiz, né? Agora, quando é um juiz da ativa, ele não pode receber remuneração nenhuma por fazer uma mediação, por favor. Que isso não ocorra. Tá? Vamos ver aqui quem mais falou alguma coisa. Muito boa explicação. A Elaine falou assim, costumo dizer que o combinado não sai caro, é verdade. No discurso a Suzana está perguntando do custo do curso de mediação. Eu não sei se existem alguns cursos privados, mas eu acho que esse curso do CNJ ele é um curso gratuito, né? Eu queria que vocês dessem uma olhada no site do Conselho Nacional de Justiça, que eu acho que deve estar saindo um curso de conciliação e mediação agora. E aí eu acredito que ele seja gratuito, mas eu não tenho certeza absoluta, precisaria ver. Agora, eu acho que é possível que existam cursos pagos. Aí eu não sei se você pode falar sobre isso. Aqui na Câmara a gente vai começar um curso pago semana que vem, dia 4. E é caro, não? Totalmente online, porém presencial, com os professores em sala de aula e todos os alunos em sala de aula. Uma sala de aula que cabem até 100 alunos. É bem bacana. Como a gente está terminando um abraço agora... para o Danilo, que tem uma enorme cabeça. O Danilo é um grande amigo. É uma cabeça muito interessante, né? Alguém perguntou aqui em cima também. como é que fica a questão da confidencialidade nas sessões online. Bom, isso permanece igual. Igual. Eu acredito que assim, qual que é o princípio da confidencialidade? É o mediador. Tudo que acontece ali é confidencial. O mediador sequer pode ser testemunha, então ele não vai ser testemunha depois de um processo. Digamos que numa sessão individual, você vai lá e fala assim, olha, eu devo, não nego, pago quando puder. Então, lá na sessão individual, você fala isso para o mediador. E aí, assim, você querer usar o mediador como testemunha. Não, ele falou que me deve. Aí, assim, ele chama você como testemunha. O mediador não é testemunha disso. Não é. Tá? Então, o princípio da confidencialidade, ele leva em conta isso. Um abraço para o Júnior, meu parceiro de peteca aqui, que nós vamos ser campeão estadual esse ano, se Deus quiser. Viviane, então, já vai entrar já hoje? Pode falar. Então, assim, o mediador, ele tem toda essa questão dessa confidencialidade, porque ele fica proibido. É o que eu falei, existem exceções. Então, digamos que durante a mediação, alguém vai, tira uma faca e dá uma facada no outro. Então, assim, isso é uma questão que aí foge ao princípio da confidencialidade, porque houve um crime que o mediador presenciou dentro da audiência. Sim. Agora, se foi lá na mediação, como eu falei, numa sessão privada, ou mesmo naquela sessão ali que ele está falando, mas eu te devo, e depois ele negar isso, porque o advogado dele, por uma estratégia, ele nega, ele não vai poder chamar o mediador de testemunha. Então, essa que fica o princípio da confidencialidade, ele fica dentro dessas características. Sim. Como é feita a assinatura do termo de sessão na mediação online? Então, Felipe,
Felipe, eu faço assim, eu leio, a gente faz o acordo, ocorre toda a sessão de mediação, eu escrevo todo o termo, eu lavo todo o termo, leio em voz alta para as partes. Na minha plataforma, existe do lado da sala virtual de áudio e vídeo, existe um chatzinho, eu coloco o termo ali, até para as pessoas lerem. Às vezes acontece um erro do número do CPF, alguma coisinha, eu deixo as partes lerem, elas me dão de acordo ali. Eu assino assinatura digital, envio no mesmo momento pelo WhatsApp, pelo e-mail para as partes, aguardo ali enquanto está todo mundo online, recebeu aquele tema que eu já li em voz alta, que eles já leram o texto e eles me dão o ok. Eles me deram o ok de acordo, eu salvo e acabou, tá? É dessa forma. Como é que faz? Abraço para a Inês também. Grava ou não grava a sessão de mediação? Bem, eu estou gravando as sessões de mediação. Obviamente que eu informo no discurso de abertura que está sendo gravado. Se a parte não quiser, eu realmente não posso gravar, mas eu digo de antemão já que é muito importante, até porque muitas coisas acontecem, é proteção para todos ali, né? Que estão na sessão de mediação. Falta 1 minuto e 55, já veio aqui o aviso. A gente já tem que desligar. Vamos marcar outra, Guilherme. Sugira um tema aí, por favor, gente. Bom, eu fico à disposição. Um monte de eu acho que aí. assim, quer dizer, você poderia falar com a Valéria sobre política pública, né? Então, assim, a política pública de conciliação. A Úrsula, que está aqui, tem o Fábio, que é psicólogo de Brasília, que trata de vários assuntos, inclusive questões emocionais, que eu acho que é interessante, talvez, para a mediação. Acho que os psicólogos eles fazem muita diferença, né, nas mediações, eles têm toda essa habilidade. Então, acho que assim, tem temas absolutamente vários aí que você pode fazer mediação. E eu fico à disposição aqui, se você quiser que a gente converse de novo. Eu estou por aqui também. Olha, tem gente de Paris, tem gente do Maranhão, tem gente de São Paulo. Dr. Daniel Blume, um querido colega do doutorado lá de Lisboa, ele é procurador do Estado no Maranhão, um grande defensor da mediação. Inteligência emocional na conciliação, a Lu está falando também, acho que é um bom tema. São vários temas aí que você pode... que a gente pode sugerir. Tá trazendo, né? Então, gente, olha, falta 35 segundos. De Paraná, um abraço para de Paraná.